E olha só, gente, agora nós vamos falar sobre como as cores, elas influenciam na nossa imagem, né? Esse é o nosso assunto dessa tarde aqui também. Estou aqui com a consultora de imagem estilo Simone Heideck. Ela está aqui, vai tirar nossas dúvidas de vocês de casa também. Se você ficou curiosa ou curioso, mande sua pergunta para a gente no 45-9925-4747. Bora lá? Vamos interagir aqui com a Simone. Boa tarde, Simone. Boa Bem-vinda tarde. ao nosso Ver Mais para falar de um assunto que é muito legal. Eu gosto que são cores, né? Que o nosso cenário já é todo colorido também. Sim. Eu queria que você começasse explicando então para a gente como as cores elas influenciam na nossa imagem, porque isso é muito importante também, né? Sim, as cores são muito importantes. Até eu estava esperando antes de entrar, eu estava vendo a propaganda da Foz Tintas e eu estava vendo como as cores elas estão em tudo. Elas estão na identidade visual, estão na nossa roupa, na nossa maquiagem, na coloração do cabelo. Então elas influenciam em todas as tomadas de decisão, porque a cor ela representa é o elemento visual de maior representação na comunicação visual, né? E assim, e é verdade que essas cores, né, esses tons, assim, eles podem realçar também a nossa beleza e também provocar o contrário, às vezes, porque tem umas cores assim que às vezes você olha e fala assim, não tá, alguma coisa não tá certa ali, né? Sim, essa é uma das perguntas que mais chegam para mim no atendimento, principalmente agora em relação a essas cores muito neon, muito vibrantes. Essas acesas, né? Tipo aquelas que a gente fala, aqueles marca-texto, né? Que as pessoas costumam falar que vai uma pilha, né? Isso, que estão acesas. Essas cores, elas não funcionam muito bem para algumas peles. Dependendo da pele, ela vai sofrer um impacto muito forte e aí pode realçar algumas imperfeições que talvez no momento você não gostaria de mostrar. E assim, Simone, é sobre o uso das cores, cores quentes e frias. Qual que é a diferença e o jeito certo de usar essas cores? As cores elas têm 3 dimensões, que é a intensidade, a profundidade e a temperatura. Então, quando nós vamos fazer a análise de cores de uma pessoa, nós avaliamos essas dimensões e como essa pele interage com essas dimensões da cor. Então, eu preciso entender um pouquinho o que eu quero daquela cor. Se eu quero mais suavidade, se eu quero mais intensidade, se eu quero mais temperatura e como aquilo vai conversar com a minha beleza natural. E assim, a gente fala de cores quentes e frias, assim, porque varia de pessoas também, né? O tom de pele, cabelo, tem tudo isso aí que você tem que ver para combinar essas cores. Sim. Também, né? Os tons de inverno que a gente fala também, que agora é outono, já é mais escuro, né? Uhum. Até você tá bem invernal, tá muito bonita a combinação. Agora já tô outono e inverno, gente. Obrigado. Então funciona assim, algumas composições de pele, ela vai ter um subtom mais frio e outras um subtom mais quente. Por que isso acontece? Composição sanguínea. Então, algumas composições sanguíneas, dependendo da onde que nós temos a conexão de origem, ela vai trazer um pouco mais de caroteno, o que vai deixar o subtom com fundo mais amarelado, e aí a gente fala que ele é mais quente. E outras composições sanguíneas, principalmente de composição mais europeia, que ela vai trazer mais composição de hemoglobina. A hemoglobina, no fundo, ela tem um fundo mais azulado, e aí ela traz um subtom de pele mais frio. Então, quando eu entendo como que a minha pele se comporta, qual que é a composição sanguínea, eu consigo ir lá e escolher peças que vão harmonizar melhor. E assim, mas para aquelas mulheres que de repente não sabem por onde começar a inserir as cores nos looks, quais dicas que você daria ali? Porque às vezes não pode abusar também, né? Eu sempre falo para fazer um teste. Por exemplo, quando está no provador, comprando a roupa, normalmente tem uma luz aqui em cima, então a gente está lá provando a roupa, às vezes você coloca assim, você fala, gostei da roupa, mas não tenho certeza se ela ficou bem, se ela está enaltecendo a minha beleza ou não. Então, sempre faz o teste de abaixar a peça, subir de novo, observa o comportamento dessa cor interagindo com o teu rosto e veja se isso é positivo ou não, se está te deixando mais harmonizada, se parece que a tua pele passou uma base, né? E aí a pergunta que você fez foi assim, como inserir mais cores quando eu ainda não sei como isso funciona? Assim, o que combinar, o que como combina, combinar. Né? Escolhe 2 outras cores que você gosta mais e começa a trazer elas devagar. Então, por exemplo, numa maquiagem, num acessório, num detalhe um pouco menor da minha composição e depois eu vou trazendo isso para as peças maiores. E assim, assim, como não errar nessa combinação das cores? Tem alguma dica que você pode passar para elas também? Eu costumo dizer que a mulher ela tem assim um sexto sentido mais aflorado, então a gente tem que prestar um pouco de atenção na intuição e qual que é o objetivo da minha comunicação naquele dia.
Então, eu estou indo para algum lugar que eu sei que ele é mais calmo, ele é mais tranquilo, eu preciso manter essa linha, então eu vou trazer cores um pouco mais neutras, menos, que fiquem brigando menos com o ambiente. E vou pensar também vou buscar um pouco de informação. Hoje a internet tem bastante informação sobre combinação de cores, então eu vou buscar um pouco de referência lá também. A gente também tá vendo umas fotos aí, né, que são os tons que combinam, os tons opostos, as combinações aí, né? Até essa paleta é bem importante para ver as combinações, porque cada cor ela tem um significado, por isso também é importante, né, para as cores não impactar na nossa rotina, como a gente está vendo essa tabelinha aí, né? Sim, esse daí é o círculo cromático. As cores, quando está aparecendo ali uma seta reta, então a gente tem do lado oposto as cores complementares. Ele ajuda bastante, ele é uma ferramenta bem fácil de encontrar, acho que tem até em papelarias. Então, ele é usado por vários profissionais de vários setores, mas quando você quer usar uma combinação um pouquinho mais estudada, então você pode pensar na complementar, que são cores opostas do círculo cromático, nas análogas, que são cores lado a lado, então eu posso usar uma calça verde com uma blusa azul, eu posso usar por exemplo, ali que nem uma calça amarela com uma blusa rosa, e aí eu vou ter um pouco mais de cor, eu vou trazer chamar um pouquinho mais de atenção para o meu look total, mas aí eu vou ter um direcionamento, e ele é uma ferramenta bem prática de usar. Normalmente atrás já vem escrito como que funciona, né? E assim, as cores também, ela pode provocar diversas emoções também, né? Isso é importante você cuidar no momento que você está escolhendo essa roupa para qual ocasião também, né? Sim, e essa foi uma estratégia que eu usei hoje, por exemplo, porque eu vi que o ambiente era bem colorido, tinha bastante laranja atrás. Laranja faz parte de uma das cores da minha paleta de construção de identidade visual na internet. Então eu olhei e falei, eu não posso ir de laranja, porque senão eu vou sumir no cenário. Mas eu também tinha o branco, então eu falei, eu vou trazer um pouco desse branco para trazer um contraste. Então sim, as cores trazem uma emoção. E a gente tem que pensar sempre assim, que as cores num ambiente, elas vão funcionar diferente do que na nossa imagem. Então, às vezes, eu quero trazer um pouquinho mais de criatividade, eu uso laranja. Eu quero trazer um pouquinho mais de leveza, uma sensação de limpeza, eu posso colocar um branco. E aí eu vou mesclando essas informações. Essas dicas são importantes para vocês. Mas para aquele dia assim que às vezes nós não acordamos muito bem, como usar então um look colorido? Que ele pode ajudar também nesse dia para dar uma melhorada? As cores ajudam? Pode. Dar uma animada no dia? Ajuda sim. Tem dias que é natural, nem todo dia a gente acorda, né, assim, super disposto a fazer tudo. Tem dias que tá um pouquinho mais com preguiça. Então eu gosto sempre de trazer uma cor um pouquinho mais chamativa para esse dia, para despertar essa energia, essa vitalidade, porque quando eu me olho no espelho, eu vejo essa imagem sendo refletida. E eu gosto também de trazer essa cor para minha maquiagem. Então, passar um batom um pouquinho mais presente, passar uma máscara no olho, né, prender o cabelo diferente. Isso tudo vai ajudar na composição final do look para trazer uma emoção mais de acordo com aquilo que eu quero trazer para o meu sentimento mesmo. E refletir também como está o teu dia ali. Mas assim, para ambientes mais formais, mais sérios, assim, pode ser usado cores também ou já deve ter um outro cuidado? Assim? Eu sempre tenho que pensar, por exemplo, se esse ambiente for uma instituição financeira, alguém que trabalhe com dinheiro, o que eu vou despertar no meu cliente? O que o meu cliente espera de mim? Ele espera que eu transmita segurança e confiança, porque eu vou estar trabalhando com o dinheiro dele. Independente, se não for financeiro, alguma situação que eu preciso entregar competência e autoridade para o meu cliente, eu tenho que pensar em cores um pouquinho mais neutras, mais sóbrias, não disputar tanta interação, né, não gerar tanta interação com as minhas cores. E aí pensar num cinza, num azul marinho, até mesmo na composição de branco, com um preto e branco também que fica muito bonito. E assim, já para ambientes mais tranquilos, né? Que não exige tanta formalidade, assim, como usar essas cores também nesses ambientes? O que pode ser usado ali que combina? Sim, ambientes mais tranquilos também. Vou pensar o que esse ambiente promove, o que eu vou encontrar lá. E aí eu vou trazer cores
cores que eu goste mais, assim, eu tenho mais liberdade para trazer a minha autenticidade, o meu gosto, mas sempre pensando numa preservação de respeito, que eu sempre falo que o vestir é um sinal de respeito para com o outro, né? Com quem nos vê. Então eu preciso sempre pensar se aquela minha comunicação, ela talvez não está demais ou muito ofensiva para aquele ambiente. Mas pensando nas cores, começa devagar, vai trazendo uma cor, né? Daqui a pouco traz outra quando eu tenho mais liberdade. Aí já pensando numa composição de uniforme, aí realmente eu tenho que fazer uma pesquisa um pouco mais profunda para entender, por exemplo, é uma área de comunicação, marketing, então eu posso trazer de repente um laranja, um tecido mais robusto, talvez um jeans, aí eu já consigo trabalhar essa variação. Tipo uma clínica também, né? Já vai para outros tons assim. Mas o que as pessoas te procuram mais? Qual que é o maior interesse delas, assim? É na hora de fazer, de repente, uniforme para a empresa? Ou é mais procura pessoal mesmo para entender as cores e o que combinam ali? Eu recebo muita procura pessoal mesmo. E, no geral, as mulheres sempre querem entender melhor qual que é a cartela de cores que melhor funcionam para elas. Então, quando a gente faz a análise de cor, nós vamos chegar numa cartela com 3 dimensões definidas. E aí eu tenho lá, às vezes, cartelas frias, cartelas quentes, intensas, suaves e assim por diante. E ali eu tenho uma gama de cores que ela serve de um guia para essa pessoa utilizar no dia a dia. Não que isso limite, isso tem que trazer mais acesso ainda. Eu sempre falo, ela tem que te libertar de dúvidas, ela tem que ser esclarecida. Então, no processo, isso é bem esclarecido e aí elas saem, então, com um direcionamento. E aí sempre vem aquele feedback. Tirei um monte de peças que não combinava, tirei um monte de peças que não estava legal, agora quando eu vou comprar, eu já sei o que comprar, não fico comprando peça errada ou porque está na promoção, então ela direciona bastante. Simone, a gente sabe que na hora de fazer essa escolha, né, esse tratamento aí pessoal, tem que ter uma luz certa, a luz do sol e tal. Mas, tipo assim, a pessoa fez a coloração lá e tem uma cor que ela gosta muito e não estava na paleta dela. Ela pode usar assim mesmo? Pode, eu sempre explico assim. Porque esse é o medo, né? Você vai lá e fala, meu guarda-roupa é tudo azul. Se eu fizer um dia e falar que eu não posso usar azul, tô ferrado. Porque o azul, o verde, essas cores eu gosto bastante. Mas eu tenho medo de fazer e falar, não, essas cores abandono. Mas aí tem as dimensões deles. Então, por exemplo, talvez vai ser um azul um pouco mais quente, um azul um pouco mais frio. Aí eu sempre falo, nas cartelas, a gente tem praticamente todas as cores, só que elas estão adequadas. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma cor mais pura, aqui eu já tenho uma cor um pouquinho mais intensa. E aí elas vão estar em cartelas diferentes. Mas, sim, tem que ter uma luz boa, isso é importante para fazer análise, né? Por exemplo, preto é uma cor que todo mundo questiona, porque o preto, ele foi, assim, culturalmente, a gente sabe que ele é uma cor que foi difundida como uma cor que dava certo para tudo. E nem sempre. Por quê? Porque ele é uma cor muito intensa. Então, por exemplo, na minha cartela eu não tenho preto, né? A minha cartela é uma cartela bem suave. E aí eu percebi que eu tinha muita roupa preta e que essa roupa preta deixava minhas olheiras bem aparentes, que trazia linha de expressão mais forte, que não combinava muito. Então, como que eu posso fazer para usar esse preto quando eu quero usar? Eu vou passar um pouquinho mais de base no rosto, eu vou chamar atenção para um batom, eu vou colocar um penteado diferente, eu vou trazer talvez uma peça que tenha alça, que deixe um pouquinho mais de pele à mostra, né? Isso tudo você explica na hora que você está atendendo o cliente ou a cliente ali sobre isso, mas já aconteceu no caso de você estar fazendo lá e falar para essa cor não combina, a pessoa fala, essa cor é que eu mais gosto já? Já, então. Aí você vai com essas dicas aí de como pode complementar também. Sim, e é uma construção de conhecimento também, porque passam uns dias, a pessoa vem e me fala, nossa, é verdade, eu não via quanto essa cor não me beneficiava. Não ajudava. Não me ajudava. E aí ela começa a desconstruir. O preto é uma das cores que mais acontece isso, mas já vi assim, cores muito intensas, por exemplo, essas que a gente vê muito no verão, os neons, né? Você olha assim, aquela pele quente, com aquele neon, você fala, nossa, que lindo, vou comprar uma igual pra mim, e daí você compra e não funciona, né? E assim, então, aquela história das mulheres do pretinho básico não é pra todas que funciona, então? Não é pra todas. Não é a carta da manga mais. Não é. Às vezes o branco funciona muito melhor. E o branco também é uma cor intensa. Mas pode ser que a pele dessa pessoa prefira cores assim mais claras, né? Não tão chamativas.
Simone, até para a gente finalizar aqui, eu queria que você desse dicas assim, de como usar cores certas em ocasiões, né, como entrevista de emprego, reunião, apresentações, porque você sabe que esses momentos são importantes para a gente, principalmente na hora de uma entrevista de emprego ali, de como se comportar, como se vestir, as cores também, como você falou lá no começo, que dão mais credibilidades também. Sim. Né? Essa pergunta é ótima e aparece bastante para mim. Então, quando você vai para uma entrevista de emprego, você vai fazer um estudo prévio daquela empresa, do que você vai, qual que é o objetivo daquela função que você vai desempenhar, e aí você já faz um estudo para ter um conteúdo intelectual para comunicar ali, certo? Ok. Agora eu vou pensar na roupa. Eu vou colocar uma roupa que não gere tanta disputa visual, que não chame tanto atenção para ela, mas que ela esteja ali alinhada, de repente uma calça de alfaiataria, um blazer ou uma blusa que não marque tanto o meu corpo, que não vai chamar tanto atenção, em cores mais suaves, que nem eu falei, talvez um azul marinho, um branco. Se eu não sei se o preto funciona ou não, eu fujo um pouquinho dele. Então essas cores mais neutras, elas ajudam bastante nessa hora a você não disputar a atenção com o que de fato importa. E aí também nada de decotes, né? Roupas curtas. Então tem que cuidar. E os homens também, né? Uma roupa bem passada, bem alinhadinha também Barba conta feita, muito. eu sempre isso aí, falo. tá vendo a importância? Bom, se vocês ficaram com mais dúvidas em casa aí também, pode sugerir pautas pra gente, pode mandar as perguntas que a gente convida a Simone pra vir aqui novamente, pra gente trocar essa ideia também, porque a gente sabe que num bate-papo desse a gente fica com mais dúvidas ainda. Sim, tem né, muita Simone? coisa que dá pra falar sobre as cores, né? Então tá convidado já pra vir mais vezes. Ai, Gratidão. obrigada. Bom retorno aí e faça do Ver Mais sua casa também. Muito